Essa guerra entre os Estados Unidos e o Sistema Internacional de Unidades é antiga e todo mundo já conhece, mas não entende como os americanos podem odiar tanto o Sistema Internacional ou amar tanto aquele grupo de unidades que eles utilizam por lá. Só que nessa história tem umas coisinhas que as pessoas não contam. Depois que terminar de assistir esse vídeo, não esquece de apresentar esse canal para o seu amigo que tem interesse em metrologia e que junto comigo queira explorar esse mundo da ciência das medições. Assim você vai estar ajudando o canal a bater essa meta, que é conseguir 1000 inscritos até o final desse ano. Vamos juntos! 95% do mundo utiliza o Sistema Internacional de Unidades. Sabendo dessa informação, me diga quais os outros países que não tiram proveito dessa maravilha, além dos Estados Unidos. Isso mesmo, Libéria e Mianmar. Eu só queria testar vocês, porque a gente só lembra desses países por isso, né? Mas o foco aqui é os Estados Unidos. Quando sai alguma notícia sobre esse assunto, pode prestar atenção. Essas matérias se limitam a dizer que os Estados Unidos é o único país de primeiro mundo que não implementou o SI. O roteiro é sempre o mesmo, sempre se limitam em falar de quando o SI surgiu e que esses 3 países são os únicos que não utilizam. Mas o buraco é um pouquinho mais embaixo. Os Estados Unidos nunca ignoraram o SI completamente. Eles sabem e sempre souberam perfeitamente que esse sistema é muito superior ao grupo de unidades que eles utilizam por lá, e vem tentando desde sempre implementá-lo. Para você ter ideia, 17 países assinaram a famosa Convenção do Metro em 1875, que foi onde deram um pontapé inicial para a criação do SI. E adivinha quem estava entre esses 17 países? Os Estados Unidos. No 5º vídeo aqui do canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu conto um pouco da história do SI e algumas coisas importantes envolvendo os americanos. Vale a pena conferir. Só um adendo, nesse vídeo que eu estou indicando, tem uma parte que eu falo conversão do metro, mas o certo é convenção, tá bom? Não é de hoje que os americanos vêm batalhando para implementar o SI. A primeira vez que eles reconheceram legalmente esse sistema foi através da Lei Métrica de 1866, que permitiu a utilização das unidades de USI no seu território, além das unidades que eles já utilizavam, como a Libra e a Jarda. Se liga uma coisa, se liga na data dessa lei, 1866. 11 anos antes da assinatura da Convenção do Metro. Ou seja, antes de existir um acordo para expandir esse sistema para o mundo, os Estados Unidos já tinham interesse em aderir. Esse interesse foi confirmado quando eles assinaram esse tratado e pouco tempo depois receberam cópias do quilograma padrão e do metro padrão. Em posse dessas cópias, o que foi que eles fizeram? Definiram as suas unidades de massa e comprimento em função delas. Por exemplo, a jarda equivale a 0,9144 metro e a libra equivale a, deixa eu olhar aqui, 0,45359237 kg. Depois disso, eles fizeram um baita de um estudo para saber as vantagens e desvantagens de se utilizar o sistema métrico. O relatório desse estudo demorou 3 anos para ser concluído. Foi por causa desse estudo, 4 anos depois de ele ser concluído, que foi aprovada nos Estados Unidos a Lei de Conversão Métrica, em 1975, que além de reconhecer as vantagens do SI, deixa claro que o Sistema Internacional de Unidades é o preferido do país. Na época já foi um grande avanço, mas as pessoas envolvidas no estudo não ficaram muito satisfeitas, porque essa lei não cobriu as suas principais recomendações, como um belo planejamento para essa mudança de sistema e o principal de tudo, datas para serem cumpridas. Esse estudo recomendou um prazo de 10 anos para que os Estados Unidos estivessem completamente convertidos. Prazo esse que ficou fora da lei. É importante destacar que a lei de conversão métrica foi atualizada algumas vezes e que até hoje está vigente no país. E aqui onde mora o grande problema. Todas essas leis foram e são apenas recomendações, não tornam o SI obrigatório no país. E o resultado disso é que em pleno século XXI, boa parte dos americanos são prejudicados,
perdem tempo e grana. E quando eu falo isso, é porque estão perdendo tempo e grana de verdade. Fizeram uma pesquisa e concluíram que se deixassem de ensinar 2 sistemas de unidades nas escolas, e ao invés disso ensinassem apenas um, o sistema internacional, isso pouparia 82 dias de ensino de matemática e economizaria 17 milhões de dólares. Isso todo ano. Além das outras vantagens. No cenário atual dos Estados Unidos, vários setores que rompem a barreira do país, como ciência, engenharia e as fábricas, já utilizam o SI, seja porque implementou de modo voluntário ou por causa dessa globalização. E não é raro encontrar produtos dentro dos Estados Unidos que expõem suas unidades no sistema métrico. É verdade que existe alguma resistência por parte dos americanos, e é até compreensível. Qualquer tipo de mudança gera esse tipo de desconforto, principalmente se for nessa magnitude. Diga aí, você passa a sua vida toda convivendo com esse grupo de unidades e de repente essas unidades mudam. E aí você vai ter que mudar o seu raciocínio, porque você vai ter que aprender a visualizar quantitativamente essas novas unidades. Isso não deve ser fácil, mas que já deveriam ter implementado. Ó. Tem uma coisa interessante que aconteceu em 2012. Houve uma petição oficial no site da Casa Branca, pedindo para que o governo adotasse, em definitivo, o Sistema Internacional de Unidades. Sabe quantas pessoas assinaram essa petição? 50 mil pessoas aproximadamente. Parece muito, né? Mas levando em conta que os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes, sei não. E eu não preciso falar que essas 50 mil assinaturas não foram suficientes para chamar a atenção para a causa e acelerar o processo de implementação das unidades de USI no país, né? Com isso, o Sistema Internacional de Unidades vai sendo implementado a passos de tartaruga na terra do Tio Sam. O Ken Alder, em seu livro A Medida de Todas as Coisas, fala que mais cedo ou mais tarde os americanos vão abandonar as suas unidades antigas, mas não porque o resto do mundo utiliza o SI, e sim porque os próprios norte-americanos utilizam o Sistema Internacional de Unidades. Espero que tenha gostado desse vídeo e não esqueça de clicar aqui embaixo em gostei. E para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br, que além de vídeos, postamos artigos e podcasts por lá. E também siga o canal no Instagram, é @canalmetrologia. Tá bom? Valeu!